Falo também sobre o Flamengo, clima hostil para o clube na chegada a Cariacica para o confronto dessa noite no Campeonato Brasileiro. Tudo sobre o Oscar, meio atacante que é pretendido por vários clubes brasileiros, além de várias outras informações, tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, jornalista esportivo trabalhando no meio há 23 anos, e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Também é super importante que você deixe like para que o YouTube reconheça esse vídeo como um vídeo legal e mande para mais pessoas, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que teve uma péssima recepção em sua chegada no Espírito Santo, palco do confronto, nessa quarta-feira contra o Internacional, estádio em Cariacica. Os jogadores do Flamengo foram recepcionados por um grupo de torcedores muito chateados. Os caras estão bravos com o atual preço dos ingressos para a final da Copa do Brasil e com o fato de os atletas terem passado sem dar muito ibope. Eles não distribuíram autógrafo, não tiraram foto, mal conversaram com os torcedores que por lá estavam. E aí, entre outras coisas, ouviu-se o grito: não é mole não, para jogar no Mengo tem que ter disposição. Havia também um torcedor com um cartaz detonando meio mundo. Ele escreveu fora Gabriel Mimado, se referindo ao Gabigol. Também citou Marcos Braz, Landim e Bruno Spindel. Quero fazer uma parte em relação ao Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol, já foi super elogiado nos braços do povo. Em outros tempos, nesse momento a situação do Marcos Braz é bastante ruim. Ele foi duramente vaiado quando apareceu perto dos torcedores rubro-negros. Bora falar agora sobre em relação a Bruno Mendes. O clube vai exigir uma reunião com o empresário do atleta, até porque as janelas de transferência na Europa já se encerraram. Bruno, que volta da seleção uruguaia, ele esteve a serviço da seleção, mas, por exemplo, nessa terça-feira nem sequer entrou em campo, ficou no banco de reservas na derrota para o Equador por 2-1. A partir de agora, o Corinthians, depois de respeitar um pedido do staff do atleta, vai exigir essa reunião para fazer uma última tentativa de renovação de contrato. Você sabe que o Bruno tem vínculo com o Corinthians somente até 31 de dezembro e o Flamengo fez nos últimos dias proposta oficial de luvas com 8 milhões de reais. O Timão não pretende cobrir essa proposta, mas pretende melhorar o seu valor para tentar a prorrogação do contrato, evitando assim que ele saia de graça, o que seria um enorme prejuízo, lembrando que o Corinthians desembolsou 22 milhões de reais para contratar o Bruno Mendes do futebol uruguaio. A saideira sobre o Timão, além do Bruno, outro atleta convocado para sua seleção, o Matias Rojas, jogador do Paraguai, não entrou em campo nessa terça-feira. Paraguai que não começou bem as eliminatórias e o Rojas assistiu a toda a partida no banco de reservas. A tendência dessa maneira é que Bruno Mendes e Rojas estejam à disposição na quinta-feira para o confronto contra o Fortaleza no Brasileirão, lá no Castelão. Hora de falar sobre Oscar, meio atacante que pertence ao Xangai Port do futebol chinês e que vive sendo especulado no Brasil. Flamengo, Internacional e São Paulo são os maiores interessados no jogador de 32 anos de idade, que está indo para o seu último ano de contrato. O vínculo dele com o Xangai Port se encerra em novembro do ano que vem. Nessa terça-feira, o presidente do Inter, o Alessandro Barcelos, admitiu a intenção de contratar o Oscar. Ele disse o seguinte, abre aspas: o Oscar é um jogador que o Inter tem interesse, sem dúvida, atleta identificado e de muita qualidade, mas a gente toma todo o cuidado para não gerar expectativa e ela não se concretizar, mas é evidente que tem essa relação e a manifestação do clube de ter o Oscar em algum momento, quem sabe. Só é importante lembrar que por agora chance nenhuma, janela de inscrições para atletas empregados está encerrada. Para janeiro do ano que vem considero muito difícil, até porque o Oscar ganha 10 milhões de reais por mês e o Xangai Port tem feito todo o esforço do mundo para que ele cumpra seu contrato até o fim e depois exerça uma nova função. A ideia do clube chinês é não perder o Oscar. Mas se nos últimos 6 meses ele seguir sem ter renovado o seu contrato, aí sim vai poder assinar um pré-contrato para jogar no São Paulo, no Internacional, no Flamengo ou onde bem quiser. Atleta que nessa temporada já soma 27 jogos, 8 gols e mais 8 assistências. Gabriel Barbosa perguntando sobre novidades no Flamengo. A principal dessa terça-feira, Felipe Luiz sentiu uma contusão muscular, está fora do jogo contra o Atlético Paranaense nessa quarta. Problema importante porque o Ayrton Lucas está suspenso. Tendência que o Léo Pereira seja improvisado no setor pro confronto contra o São Paulo. No domingo no Maracanã, também descartado o Felipe Luiz, o Ayrton Lucas será o titular.
Importante contar que o Flamengo já arrecadou cerca de R$150 mil numa vaquinha que está sendo feita para uma grande festa antes e durante o jogo contra o São Paulo. Alguns atletas fizeram depósitos, doações, entre esses atletas o Bruno Henrique. Eu achei a sinalização interessante, até porque Bruno e Flamengo estão em processo de renovação de contrato, é uma renovação complicada, mas o Bruno entendeu que valia a pena ajudar. O Rony Carlos está falando sobre Tite no Flamengo. Essa informação foi publicada pelo Jornal Extra nessa segunda-feira, que o Tite vai ficar à disposição no mercado brasileiro para 2024, isso é líquido e certo. O sonho dele era trabalhar na Europa, as propostas não apareceram. Então ele vai tirar esse ano sabático e no ano que vem vai aceitar a melhor oferta. De acordo com Extra, a apuração deles dá conta de que o Landim busca um técnico com estilo paizão, mas que ao mesmo tempo também tenha conhecimento tático. O perfil do Tite é exatamente esse. Eu acho que seria uma boa para o Flamengo, tá? Sei que muito torcedor rubro-negro detesta o Tite. Acho ele, entre os treinadores brasileiros, o melhor. Então, 2 pedidos. Primeiro, para deixarem like. É importante, tá, pessoal? Para que mais pessoas cheguem e conheçam as nossas lives, que eu acho que são bem legais. Segundo ponto, fiquem à vontade para mandar perguntas de superchat, que também são super bem-vindos, tá? Às vezes você tem alguma dúvida, você quer que essa pergunta seja feita de maneira direcionada, sem ter que esperar, você faz esse superchat e a gente resolve. Combinado? Ceni fez um bom trabalho, ele foi demitido quando não podia contar com Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol, Lucas se referindo à passagem do Ceni pelo Flamengo. Muita gente estava especulando ou defendendo que o Rogério Ceni voltasse ao rubro-negro. Entre essas pessoas tem jornalista, que é rubro-negro fanático, enfim, eu não consigo entender como as pessoas podiam defender a volta do Rogério Ceni. Cara, o trabalho do Rogério para mim foi só ok, e aí nunca vou me esquecer de um áudio de um ex-funcionário do Flamengo dizendo que o Rogério Ceni, na passagem pelo Fla, indicou vários nomes que eram motivo de riso internamente, né? Ele havia indicado o Paulão, enfim. Notícias do senhor Ademir do Tite, né? Não gosta do Gabigol, como fica se ele vier para o Fla? Uma coisa é você não gostar do Gabigol para convocar para a seleção, outra coisa é você não gostar do Gabigol como técnico do Flamengo. Não tenho a menor dúvida de que eles se resolveriam. Acho que o Tite é bem de boa em relação a isso, tá? Neymar e Flamengo, uma conversa para o futuro, mas com o canal aberto. Neymar da Silva Santos, pai do atacante da seleção brasileira, tem uma relação há anos com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo. A possibilidade do Neymar se tornar um jogador do Flamengo num retorno ao futebol brasileiro após deixar a Arábia Saudita ainda não foi tratada a sério com a cúpula rubro-negra, mas já existe um canal aberto para a negociação acontecer. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tem uma relação de anos com o pai do jogador, Neymar. Os dois se aproximaram quando Landim passou pela CBF. Landim admite, entretanto, que hoje seria difícil pagar o Neymar. O jogador custa ao Al Hilal mais que todo o time do Flamengo.